Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui com a Jussi, uma amiga muito especial que eu conheci há pouco tempo. E a gente vai conversar um pouquinho, né, Jussi? Ela vai contar um pouquinho da história dela, como ela veio pra Noruega. E vai contar um pouco a experiência que ela tem aqui, que ela teve, que ela tem. Então, Jussi, se apresenta pro pessoal. Oi, meu nome é Jussi. Aqui na Noruega eles me chamam de Ilse. Eu já moro aqui há 14 anos. Certo. E como foi que você veio, assim, decidiu morar aqui na Noruega? Foi uma decisão que você tomou ou que você já tinha sonho em morar em outro país? Não, vou resumir porque a história é muito longa. A história é longa, então resume, né, pra não ficar muito... Eu nunca sonhei deixar minha família, sair do meu país. Eu amava muito, muito o Brasil. Eu nunca sonhei com nada fora do Brasil. E quando eu conheci meu esposo, ele já se apaixonou, queria fazer tudo comigo, casar, ter filho, mas eu... E como foi, interrompendo um pouquinho, e como foi que você, só rapidinho assim, passando bem rápido pela parte de como foi que você conheceu ele? Lá no Brasil mesmo, aqui? Não, eu conheci ele no Rio de Janeiro. Certo, no Brasil. No Brasil, Rio de Janeiro. Certo. Ele trabalhava lá, tinha um contrato, ele é engenheiro. Tinha um contrato e a gente se conheceu lá. Quando eu conheci ele, eu não imaginava assim que a minha vida iria mudar totalmente. Sim, porque é uma mudança muito grande, né? A gente mora em outro país com cultura totalmente diferente, então vir para outro país realmente muda muito, né? Eu não sei assim se eu decidi por mim ou pela minha família, mas eu tive muita rejeição. Rejeição. Quando você fala em rejeição daqui da Noruega, o pessoal daqui ou do Brasil? Daqui. Ah, tá. Sim, eu tive muita rejeição no início. Não sabia. Sim, e eu decidi pela minha família. Eu achava que... Porque assim, quando eu mudei pra Noruega, eu já tinha minha filha. Certo. Que ela nasceu no Rio de Janeiro. Eu mudei pra cá, ela tinha 3 meses. E eu fiz essa mudança por ela. Que eu achava que ela tinha que crescer ao lado do pai. Sim, claro. E por ela. Então, por eu fazer por ela, o tempo foi cobrando de mim coisas que eu não vivi. Você casou muito nova também, né? Muito nova. Então, o casamento não afetou muito, não. O que afetou mesmo foi a mudança pra Noruega. Porque não é brincadeira, né? A gente mudar pra outro país, tendo uma cultura totalmente diferente do Brasil e mudar, assim, pra outro país, é um choque, né? É um choque. Quando não planeja, quando não sonha, é um choque. E eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, que eu pensava em riqueza, nada. Eu só pensava em estar com as pessoas que eu amo, que era a minha família. Sim. Eu sofri muito no início, me separar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu sou de uma família grande, minha mãe tem 9 filhos. E no Brasil, a gente é muito apegado à família, né? Sim, não é muito. como aqui na Noruega. Aqui na Noruega, eles vão morar em outra casa, os filhos, né, se separam dos pais ainda quando são adolescentes, muitos, né, porque vão trabalhar. Eu sei que é muito difícil. Aqui mesmo. a família é o pai, a mãe e os filhos. E aí eu tive essa rejeição e aconteceu que Deus me deu uma oportunidade de voltar ao Brasil. Foi uma oportunidade que eu não escolhi também, mas eu tive que voltar. Porque em que ano você veio pra cá? Eu vim pra cá em 2005. Certo. Final de 2004 para 2005, né? E aí, quando foi no ano de 2015, eu voltei ao Brasil. E tive uma experiência no Brasil também, de volta. E aí foi quando eu percebi dentro de mim que o Brasil já não fazia mais parte da minha vida, que eu tinha deixado para trás, porque eu tinha que deixar. E quando eu voltei, eu descobri que Deus tinha com certeza um plano para mim, que era vir para Noruega, e que eu tive que voltar no Brasil, que era meu sonho voltar no Brasil e conseguir voltar. E eu Você ficou quanto tempo no Brasil? Eu fiquei 3 anos. Tá, você chegou aqui em 2005, aí morou quanto tempo aqui e depois voltou pro Brasil? Eu cheguei aqui em 2005, eu voltei pro Brasil em 2015. Eu fiquei 10 anos direto. 10 anos direto? Sim, sem direto. voltar. Sem voltar. É muito tempo, gente. Porque eu tô aqui há 2 anos, né, na Noruega, assim, sem ir pro Brasil, já tô agoniada querendo voltar. Não, eu 10 anos, não aguentaria. Eu voltava alguns períodos de férias, 3 semanas, 1 mês, mas isso eu
ia curtir, ia viajar, praia. Então isso pra mim não era viver, eu não tinha mais aquela experiência de viver no Brasil. Então quando eu voltei, que eu precisei, que foi um momento muito difícil, que meu pai ficou doente, o médico deu 1 ano de vida pra ele. Então eu fui obrigada a voltar, que eu queria passar esse último ano com meu pai. Então eu fui percebendo que o Brasil não tinha mais nada a ver comigo. Aí eu fui ficando assim, dividida, perdida, onde era meu lugar, se era no Brasil, se era na Noruega. E eu procurei ajuda de profissionais, graças a Deus, eu não sou uma pessoa preconceituosa. Eu procurei ajuda de profissionais para me redescobrir onde que era meu lugar, onde que eu tinha que ficar. Só para o pessoal entender um pouquinho. Ela tá contando que, assim, ela nunca teve planos em mudar, né? Sair do Brasil, né? Não é uma pessoa que tinha um sonho de fazer intercâmbio ou mudar. Foi uma coisa que aconteceu, assim, boom, na vida dela, né? De repente. Então, ela sofreu muito as consequências, porque não era uma coisa que ela almejava, que ela sonhava em sair do Brasil e morar em outro país, né, Jussi? Sim. Já no meu caso, foi uma coisa que eu sonhava muito em fazer intercâmbio, então pra mim não foi tanto choque. Pra mim, pelo contrário, foi bom, né? Então, só pra vocês entenderem o porquê que ela necessitou de ajuda. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, e como eu escolhi pela minha família, eu fiz essa escolha pela minha filha. Nossa, eu amo muito os meus filhos, agora eu tenho 2. E como eu fiz a escolha pela minha família, pelos meus filhos, mas esse vazio ficou dentro de mim. Ficou tipo um buraco, um vazio que nada preenchia. Meu marido chegava com presente, me oferecia viagens e nada daquilo me preenchia, porque eu tinha na mente que era o Brasil que eu queria, o Brasil que eu sonhava pra mim. Mas aí eu precisei voltar e agora hoje eu tenho paz, eu tenho muita paz dentro de mim. Esse vazio preencheu, porque depois que eu voltei ao Brasil, eu comecei a colocar tudo na balança, que o Brasil é um país bom para férias, calor, sol, mar. Tem minha família, mas eu pude observar, eu sou muito observadora, que a minha família também tem a família deles. E eles não tinham tempo para mim. Eu acabava ficando só a maioria do tempo. No meu caso também, quando eu vim pra aqui, pra Noruega, apesar de ter tido sempre um sonho de fazer intercâmbio, essas coisas, eu me senti muito sozinha no início. Não é só a Jussi, nós brasileiros sentimos muito essa dificuldade, porque no Brasil nós somos muito de conversar com pessoas, né? De ir pra casa de um amigo sem ser convidado, de somente bater na porta. Aqui você não pode fazer isso com o norueguês. Você tem que, sei lá, se for sair na semana que vem, você tem que convidar uma semana antes. Então, são muitas diferenças que mexem muito com a gente, né, Jussi? Muito. E como eu era muito nova, não tinha experiência nenhuma de nada. Você tinha quantos anos na época? Quando eu conheci meu marido, eu tinha 20 anos. Muito jovem. 20 anos. E aí, a gente só ficou 1 ano e pouco juntos. Eu engravidei. Foi uma gravidez que a gente não planejou, aconteceu. Eu engravidei logo após a minha visita na Noruega, a primeira vez. Ele trouxe pra conhecer a família e eu falei pra ele. Eu lembro como hoje. Eu falei, olha, eu gosto muito de você. Eu nem sabia se eu amava, porque eu era muito jovem. Meu Deus, eu não sabia jovem. nem o que era o amor. Agora eu sei o que é o amor, mas antes eu não sabia. E eu falei pra ele que eu queria ficar com ele, mas eu não queria a Noruega, que a Noruega eu não gostei e não fazia parte dos meus planos nunca. Que eu deixava ele, que se eu tivesse que vir morar aqui, eu deixava ele, mas eu não vinha. E o que aconteceu que a gente voltou ao Brasil e logo após 1 mês eu fiquei grávida. Certo. E eu fiquei grávida e Qual foi a tua reação quando ficou grávida? Um choque também, muito medo. E como eu não estava muito tempo assim com ele, a gente não falava o mesmo idioma, eu tinha que falar inglês, um inglês arranhadinho. Um choque, porque a gente não tinha aquela confiança um no outro ainda. Eu cheguei até a pensar, nossa, será que ele vai achar que ele é o pai ou que ele não é o pai? E graças a Deus ele acolheu, nunca duvidou que era o pai. E graças a Deus até a minha filha, a cara dele. O DNA é igual, o sangue é igual, tudo igual. E ele ficou tipo mais mãe do que eu. Ele dava mamadeira, trocava fralda. E deixa eu te perguntar, a tua filha, ela nasceu lá no Brasil ou Nasceu no Rio de Janeiro. Então você passou toda a sua gestação lá no Brasil? No Rio de Janeiro. Como eu falei, eu rejeitei a Noruega de um jeito que eu falei pra ele. A minha filha vai nascer no Brasil, vai ser brasileira, porque se um dia a gente chegasse a não ficar juntos, eu não quero problema
com a Noruega envolvendo a minha filha, porque eu escutava casos que se nascesse na Noruega, o governo pegava a criança, se a mãe quisesse ir embora, eu morria de medo. Eu falei pra ele, a minha filha vai nascer no Brasil, vai ser brasileira, e no dia que a gente não ficar mais junto, ela vai ser minha. Por isso que ela tem essa nacionalidade brasileira, porque eu escolhi. Eu sei, mas ela tem também a nacionalidade norueguesa. Ela ganhou automático. Então, aí que aconteceu mais uma coisa do destino. Sim. Era sempre assim, uma coisa levando a outra. E quando ela fez 1 mês de vida, eu saí com ela em Copacabana pra gente passear, que eu gostava de sair com ela no carrinho. E eu cheguei a ser assaltada com ela. Então eu levei um choque muito grande pra mim, foi um trauma. Um bandido chegou armado, era de manhã, falou, passa, 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 me dá, me dá. Eu achava que era minha filha. Ai, Jesus, eu fiquei muito traumatizada. E ele só queria uma câmera digital, que naquela época era muito cara, muito né? cara, e não era todo mundo que tinha. Ele só queria a câmera, mas eu entendi que era minha filha que ele queria sequestrar. Aquilo foi um choque. Aí foi aí que você decidiu. Ele levou a câmera, ele levou todas as fotos, recém-nascida também, fiquei muito triste. E aí foi que eu decidi que eu não queria mais ficar no Brasil, Rio de Janeiro. Eu tenho uma vida muito confortável, eu morava na frente da praia, mas eu percebi dentro de mim... Segurança, né? Eu percebi dentro de mim que a minha filha, ela era mais importante pra mim do que tudo, do que mar, do que sol, do que praia. E aqui a gente tem uma segurança muito boa. Muito boa. Que os nossos filhos, eles vão pra escola sozinhos, eles voltam, e é uma coisa que, meu Deus, não tem comparação, não tem dinheiro que pague essa segurança. Sim. Que eu também sinto aqui. Também já fui assaltada no Brasil, depois eu conto em outro vídeo. E aí depois desse assalto eu falei pro meu marido, tá bom, eu quero ir pra Noruega. Eu arrumei as malas, foi sem pensar também a minha mudança. E hoje eu vinha, eu tinha... Aí em que ano era isso? Foi 2005, que ela nasceu em 2005. Ela só tinha 3 meses de vida. Ah, ela só tinha 3 meses, tá. Eu vim pra aquela... Ela é como norueguesa. Sim, sim. Porque ela só tinha 3 meses de vida. E assim, aí eu fui obrigada a me casar, porque pra morar aqui, mesmo tendo um filho, eu tinha que casar. Sim, a época, as coisas mudaram um pouco, a lei né? muda aqui muito rápido. Eu nem sonhava em me casar, mas eu falei pro meu marido, já que eu tenho que me casar, vou casar de vestido de noiva, porque eu acredito muito no casamento da igreja, abençoada por Deus. Cheguei a me casar e eu percebi que meu marido me amava muito, porque ele não pediu nenhum contrato de separação de nada. Graças a Deus, meu marido nunca chegou pra mim com essas coisas. Aí eu percebi que o amor dele era tão grande por mim, que ele confiava em mim. E aí eu fui juntando as coisas e aceitando mais. Tive um pouco de problema com a família dele no início. Eles não te aceitavam? Ou... A minha sogra sonhava com uma nora norueguesa, né? Eu deixo isso claro, eu acho que todas sonham. Nora norueguesa, netos totalmente norueguês. Eu acho que nem pelo preconceito, eu tenho certeza. Mas não pelo preconceito, é que ela é muito apegada aos netos. E como eu sendo brasileira, ela percebeu aquela diferença, que eu tinha que levar as crianças pro Brasil. Sim, talvez. E ela sofria um pouco com isso. Então eu percebi que teve um pouco de rejeição. Mas você sentia que quando você se encontrava com ela, existia algum tipo de rejeição quando você... Sim, ela me corrigia muito. Porque assim, Jussi, eles adoram, os noruegueses, eles querem que você fale o idioma deles. Não, é em questão da roupa. Sério? Sério. Hoje eu falo rindo, mas na época eu ficava muito brava. Como eu vim do Brasil, de um clima tropical, eu sempre fui uma menina muito vaidosa. E ela achava, ela tem 80 anos agora. Então ela tem outra cultura, ela achava assim, nossa, essa sua roupa tá curta. Menina do céu, ela corrigia. Aí eu falava pro meu marido, eu quero ir pro Brasil. Nossa, você já acabou de chegar do Brasil, você já quer ir pro Brasil. Tipo assim, você só pensa em gastar. Aí aqui tem uma coisa assim, quando a gente casa, tem que trabalhar. Os dois trabalham, né? Os dois trabalham, os dois têm que chegar juntos, dividir despesas. Geralmente quando um homem escolhe uma mulher de outro país, vai ter um pouquinho mais de dificuldade aí, porque... Vai ter mais gastos. Porque a mulher geralmente tem que primeiro aprender o idioma para poder começar a trabalhar, né? E emprego aqui para estrangeiro não é fácil, né, Não é fácil. Não é fácil. Então a despesa para o marido norueguês é muito maior do que se ele casasse com uma norueguesa.